Boa noite, meus amados. Vamos voltar agora para mais um vídeo. Me perdoe pelos dois últimos vídeos, que no final me atrapalhei todo. Mas é melhor o conteúdo, termos um conteúdo bom do que termos firulas, vídeos lindos e maravilhosos e não temos um bom conteúdo para poder estudar. Então vamos continuar. Igreja Bíblica, parte 5. A fundada por Cristo, a original, a verdadeira, restaurando aquilo que foi perdido. Paramos em Atos 13, versículo 42. Vou procurar aqui, ó. Revisão. Layout. Onde que eu procuro ver? Vamos aqui. Esqueci. É muito amador, porque eu não tenho muito tempo para ficar estudando. Como fazer rápido para a página. Eu sabia isso, agora eu não sei mais. Mas vamos lá. O que importa é o conteúdo. Atos 13, versículo 42. Atos 13. Aqui. Vamos lá. Atos 13, versículo 42 ao 49. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedidas a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Coisa linda, hein? Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Porque Paulo ele era religioso e virou cristão. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Paulo e Barnabé foram até a sinagoga para ensinarem sobre a graça de Deus. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus que vinha da boca e testemunho de vida do apóstolo Paulo e seu irmão Barnabé. Os judeus religiosos ficavam furiosos e com muita inveja da sabedoria dos discípulos de Cristo, que ensinavam o evangelho da graça de graça. Eles ensinavam primeiro aos judeus, porém também ensinavam aos gentios, pessoas que não eram judias. E os gentios se maravilhavam com os ensinos da palavra de Deus que Paulo e Barnabé ensinavam. E assim a palavra de Deus era divulgada em toda aquela província. E foi assim que desde aquela época os discípulos cristãos que iam se convertendo aos caminhos de Cristo iam passando uns para os outros o evangelho da graça de graça. É assim que deveria ter sido até os nossos dias. Aqueles que vão se convertendo vão divulgando tamanha salvação e boas novas. O cristão alcançado por este evangelho da graça de maneira alguma deve criar ou fundar uma instituição religiosa, movimento, marca, empresa gospel para manipular as pessoas a fazerem parte daquela instituição religiosa, movimento, marca, empresa gospel, como se fosse o caminho verdadeiro. Não há outro caminho, já foi dado o verdadeiro caminho. Cristo, o cabeça de sua igreja, e nós, irmãos em Cristo, membros de seu corpo em todo o mundo. Coisa linda! Atos 15, versículo 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Yahushua, o Cristo. Os primeiros cristãos amavam tanto a Deus, eram tão
tão íntimos do Pai, que eram muito usados em poder, ousadia e intrepidez para divulgar o Evangelho da graça de graça. Arriscavam suas vidas por amor a Deus. Lindo, lindo. Devemos ser muito gratos a eles, pois assim o Evangelho foi propagado até chegar a nossos dias. Os apóstolos não ensinavam que deveríamos ser submissos ao equivocado sistema religioso da época, para que pudéssemos obedecer a Deus. Ao contrário, nos ensinavam que tínhamos acesso direto ao Pai, através do Filho, e que bastava crer no Filho e seguir seus mandamentos do Evangelho da graça de graça, que então estaríamos livres, leves, simples e salvos, ainda que possamos morrer por abraçar esta convicção de fé. Pois os escolhidos e salvos não têm medo de morrer fisicamente, pois sabem que terão vida eterna. Não temem o homem que mata o corpo, mas os que matam a alma. Neste caso, e até hoje, estes são os líderes religiosos. Eles matam a alma das pessoas. Entendeu? Temos que temer essas pessoas que querem matar nossa alma. O bandido que me rouba na rua é menos perigoso do que um religioso. Um líder religioso é mais perigoso que um assassino, se tratando de vida eterna. O assassino pode até tirar a vida do remanescente cristão, caso tenha terminado sua missão aqui na terra, mas não lhe tira a vida eterna. Porém, o líder religioso não tira a vida eterna de ninguém. Não tira a vida terrena de ninguém, mas pode tirar a vida eterna de milhões de pessoas. Muito triste isso, e assim estão fazendo desde o ano 300, quando Constantino fundou a instituição religiosa católica. Estão levando muita gente a perder a vida eterna, achando que vão ganhá-la. Isso que é o mais triste. Se a gente não estiver ligado, a gente é enganado. Mas os filhos do Pai não serão enganados. Esse é o nosso consolo. Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor. Yahushua, para ver como estão. Paulo e Barnabé eram plantadores de congregações cristãs, onde parte da igreja começava a se reunir nas cidades. No início foi necessária esta administração em virtude de não haver a Bíblia, como hoje existe, e mais recente ainda existe também a internet, excelente meio de divulgar e propagar o Evangelho da graça de graça. Eles ensinavam as pessoas a viverem suas vidas dia após dia dentro da vontade do Pai, através da obediência ao Evangelho da graça de graça. Uma congregação podia nascer dentro da própria família, com os membros dela, pai, mãe e filhos, e ir se estendendo aos parentes, amigos próximos, conhecidos próximos, desconhecidos próximos. Atos 16, versículo 4 ao 7. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Paulo agora com Timóteo passavam pelas cidades para ver como estavam se saindo as congregações cristãs ali implantadas para entregar decretos que haviam sido estabelecidos pelo apóstolo e anciões em Jerusalém, pois ainda não existia a Bíblia, então escreveram decretos, normas de como deveriam proceder as igrejas de Cristo, em todo lugar para terem os mesmos pareceres, ou a maioria deles, quanto às verdades cristãs. Assim, a igreja ia se fortalecendo e cada dia eram acrescentadas muitas pessoas ao corpo de Cristo. Lindo, lindo, lindo. Os apóstolos eram guiados pelo Espírito Santo em tudo o que faziam, para que a vontade do Pai fosse cumprida através de suas vidas. Eles ensinavam de graça e não aprisionavam ninguém.
a sistemas religiosos. Ao contrário, os libertava do sistema religioso que havia na época, que era o judaico. Atos 16, versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Aqui a igreja se reunia à beira de um rio, livre, leve e simples, como sempre deveriam ser as congregações cristãs. Atos 17, versículo 1 ao 4. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Iachua, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Paulo ensinava o evangelho da graça de graça, e os religiosos ficavam muito furiosos com ele e com os outros que andavam com Paulo. Paulo ia às sinagogas por costume para denunciar suas mentiras e combater o bom combate de confrontá-los com as verdades do evangelho da graça de graça. E muitos criam nos ensinos de Paulo, que vinham do Espírito Santo, até religiosos e mulheres principais. Hoje, com o advento da internet, muitos ímpios, religiosos, pessoas sem o mindset de Cristo, mente de Cristo, e até ímpios, religiosos, pessoas sem o mindset de Cristo, que praticam religiosidade, querendo estarem com Cristo, por isso, estão sendo alcançados por este lindo evangelho da graça de graça. Hoje existem milhares de Paulos, graças a Deus, ensinando na internet, por isso a Igreja de Cristo está sendo grandemente avivada desde o ano 2000 aproximadamente, quando a internet começava a chegar às casas da maioria da população e aparelhos eletrônicos de última geração, tablets, smartphones, notebooks, desktops, etc. Começavam a ser comercializados a preços mais módicos, podendo assim mais pessoas terem a possibilidade de se conectarem na rede mundial de computadores. Vou ficar por aqui, meus amados, que já estamos vai fazer 13 minutos. Muito obrigado por mais essa audiência e até o próximo vídeo, querendo Deus. Até a próxima.